Bem, amigos da Rádio Regional de Ipu, da TV Regional Web, nós estamos com o Dr. Miguel Salles Filho e ele vai esclarecer, o Dr. Miguel vai trazer alguns esclarecimentos sobre uma operação que ocorreu hoje, logo cedo da manhã, hoje 22 de maio de 2012, em que umas pessoas iam seguir viagem e existe uma espécie de denúncia. E o doutor está apurando, recebeu, ouviu, fez algumas oitivas, ouviu inclusive alguns motoristas desses ônibus que iria fazer o transporte dessas pessoas até a capital cearense, que tinha como intuito protestar, fazer uma manifestação contra o prefeito dessa cidade. Doutor Miguel Salles Filho, o que foi apurado? Na realidade, quais são as denúncias a respeito dessa manifestação? Um abraço, Rádio Regional. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Regional. Bom, nós fomos procurados na data de ontem pelo prefeito aqui do município. Ele registrou um boletim de ocorrência e, segundo fez constar desse boletim, uma determinada senhora aqui da cidade estaria aliciando pessoas, estaria pagando inclusive pessoas para que compusessem o grupo que se deslocaria até Fortaleza para o intuito de fazer ali uma manifestação, e essas pessoas estariam recebendo dinheiro para ali denegrir a imagem, a honra dele, tá certo? Isso aí seria, se fosse o caso, sendo o caso de ser comprovado, o crime de incitação ao crime, né? Você arregimentar pessoas, ainda mais a custa de pagar, para que essas pessoas no meio de uma manifestação profiram palavras para agredir a honra de uma pessoa, tá certo? Essa manifestação, ela aconteceria precisamente onde? Bom, a gente ouviu aqui rapidamente algumas pessoas que participaram, inclusive os motoristas dos ônibus. Essa manifestação seria hoje na cidade de Fortaleza, não sei precisar exatamente em que local. Segundo algumas pessoas se referiram aqui, seria em frente ao Tribunal de Justiça, tá certo? Para fim de investigar a veracidade, inclusive ao registrar o boletim de ocorrência, o prefeito nos apresentou um CD, certo? Onde uma pessoa teria mantido conversa com essa senhora e onde essa senhora falava sobre o dinheiro que deveria ser dado para algumas pessoas que estariam sendo aliciadas para participar desse movimento lá na cidade de Fortaleza. Para apurar esse fato, hoje cedo a gente procurou o pessoal que estava à frente lá desse movimento, e aí nós trouxemos os motoristas, ouvimos rapidamente, foram liberados logo em seguida, para que também a gente não obstacularizasse o direito que qualquer cidadão tem de fazer manifestação. O intuito aqui era apurar se havia realmente esse crime de pessoas sendo pagas para participar desse movimento, com o propósito específico de agredir a honra do prefeito. O senhor tem essa gravação em mãos e o senhor vai tomar os procedimentos legais para que seja constatada ou não a veracidade, a legitimidade desse áudio? Sim, com certeza. Nós estamos encaminhando o áudio para o Instituto Criminalístico, vai ser feita até a gravação. Além do áudio aqui, a pessoa que fez a gravação foi ouvida já, confirmou que realmente foi procurado por essa senhora com o propósito de encontrar pessoas que se propusessem a participar dessa manifestação e iriam receber R$15, R$20, tá certo? E aí vai ser feita essa gravação, que é o outro meio de prova, e aí a gente vai tentar concluir aqui o procedimento e encaminhar para o Poder Judiciário. Vai ficar a apreciação do Ministério Público, quem vai fazer essa apreciação, se há ou não caracterização de algum crime, se houver as pessoas vinculadas a esse fato, possível fato criminoso, serão responsabilizadas. A comprovação é que uma manifestação iria ou vai acontecer, doutor Miguel Salles, porque 4 ônibus de uma empresa foram abordados pela polícia aqui no centro da cidade. Uma manifestação, essa manifestação ela estava no ponto de acontecer. Nós abordamos os ônibus onde o pessoal estava embarcando para ir para Fortaleza, seriam 4 ônibus, mas constatamos só 3. Como eu lhe disse, a gente ouviu os motoristas, ouvimos algumas das pessoas que estavam embarcando.
agilizamos justamente para não privar, porque manifestação qualquer cidadão tem direito a fazer, mas desde que sem atentar contra a ordem pública, sem que em meio a essas manifestações haja o cometimento de crimes. Então o intuito nosso aqui foi somente comprovar a veracidade ou não dessas denúncias, principalmente da gravação que foi feita por uma pessoa ligada a esses manifestantes, tá entendendo? Mas de forma que a gente fez o trabalho sem atrapalhar o direito das pessoas em fazer os movimentos pacíficos e sem o cometimento de crimes, tá certo? Ao final vai ser feita a gravação e apresentado o material para o Ministério Público. O promotor é que vai ver se tem ou não a existência de algum crime. Se houver, com certeza, as pessoas que tiverem vinculação com isso vão ser responsabilizadas criminalmente. Em que tipo, esse tipo de atitude, em que tipo de crime incorre? Poderia ser o caso, se for comprovado, de incitação para o crime. Se alicia pessoas para o cometimento de crime. Que crime seria esse? Seria prática de crime contra a honra do prefeito, tá certo? Então ainda tem que, inclusive, que ver se realmente, porque a manifestação não é aqui na cidade, a manifestação seria lá na cidade de Fortaleza. Se por acaso houver essa prática de crime lá, certo? Então a gente tem como pegar os dados, gravações do que venha a ocorrer na cidade de Fortaleza, junta com esse material e apresenta para o Ministério Público aqui da comarca. E o promotor é que vai fazer a última análise se houve ou não crime, se a manifestação foi legítima, pacífica, se houve ou não cometimento de crimes, tá certo? Nós estamos só fazendo essa investigação. No momento ninguém pode afirmar que os manifestantes vão cometer algum crime, mas se por acaso cometerem esse crime lá, aí a gente já tem em andamento uma investigação para saber quem induziu essas pessoas a irem lá em Fortaleza e praticar esses crimes. Certo? Conseguem entender? Então, essas pessoas estariam sendo, no caso, subornadas. Se por acaso esses manifestantes ultrapassarem esse direito de uma manifestação pacífica, ordeira, se por acaso houver a prática desses crimes lá, então aqui nós já temos mais ou menos uma indicação de quem seria a pessoa responsável por aliciar esses manifestantes, tá certo? Inclusive a custa de pagamento de dinheiro, segundo consta aqui das gravações, onde a própria pessoa fala em dar de R$15, R$20 para alguns manifestantes. O senhor já ouviu todo o teor da gravação? Já ouvimos algumas gravações, inclusive o advogado desse grupo, o Dr. Júnior Pereira, esteve aqui, já mostrei para ele aqui, tá certo? As pessoas vejam que a polícia aqui está fazendo somente o trabalho de apurar, a gente não tem intenção de atrapalhar o movimento. Por enquanto a fase é de apuração. A fase é de apuração. Doutor, os motoristas da empresa que foi contratada, os motoristas confessaram por quem foram contratados? Bom, quem a empresa foi contratada? Segundo os motoristas, os mesmos trabalham nessa empresa e eles só recebem a designação da empresa de fazer a viagem da cidade tal para a cidade tal, eles não sabem o que essas pessoas vão fazer lá, eles não sabem quem contratou a viagem, nem por quanto. Todos eles foram uníssonos em afirmar essa mesma história, tá certo? Eles não sabem quem contratou, nem o valor, nem o que esse pessoal vai fazer em Fortaleza. A versão foi a mesma de todos? A versão é a mesma. Doutor, quantos foram ouvidos? Quantas pessoas foram ouvidas? Ouvimos motoristas e ouvimos uma média de 5 pessoas. Foram ouvidas aqui para tentar comprovar se havia ou não esse aliciamento à custa de dinheiro, qual seria o propósito, mas as pessoas negaram, não estaria havendo esse aliciamento, estavam indo espontaneamente, tá certo? Depois de tudo isso, viagem liberada, viagem deles? Pronto, ouvimos e liberamos os motoristas, até porque a gente não pode presumir nesse momento que as pessoas irão praticar o crime lá. Tem uma denúncia aqui de que estaria havendo esse aliciamento, justamente por isso foi instaurado o procedimento por portaria, tá certo, para apurar. Certo? Se já houvesse uma comprovação, então seria o caso, inclusive, fazer esse flagrante. Mas nesses casos em que você não tem ainda, você está investigando, instaura-se o procedimento por portaria e vamos apurar. No final pode-se concluir que havia o crime ou que não havia. Qual é a nomenclatura do crime que está se suspeitando?
seria incitação para o crime, certo? E qual seria o crime? Eu já disse, seria crimes contra a honra do prefeito aqui do município do Ipu. Doutor, o procedimento foi aberto e está sendo apurado. Com toda certeza, o procedimento instaurado e estamos em vias de concluir. Doutor Miguel Salles, muito obrigado mais uma vez. A imprensa do nosso município agradece, em especial a Rádio Regional e a TV Web Regional. Muito obrigado, grande abraço. Se eu tiver mais alguma consideração a respeito do trabalho das ações da Polícia Civil, fique à vontade. Não, aqui por enquanto só esse trabalho está sendo feito e muitos outros aí que você sabe que a delegacia não para, tá certo? A gente tenta priorizar alguns trabalhos aqui mais importantes, que seriam os trabalhos de assaltos, assassinatos, e é o que a gente tem feito, e aí vai aparecer um caso ou outro que a gente não pode se abster de dar atenção e de também fazer o trabalho. Mas doutor, eu não queria profetizar, mas eu acredito que hoje tenha sido uma prévia do que o senhor pode ter pela frente em se tratando de trabalho na política, no pleito que se aproxima. O senhor vai ter muito trabalho, muito trabalho lhe aguarda. Não é o caso só do Ipu. Porque o Ipu tem essa característica. Mas não é o caso só do município do Ipu, nas cidades do interior no geral, né? As políticas. Existe esse acirramento. Tem o acirramento com a aproximação política, no período político, tem esse acirramento, mas isso é normal de acontecer, chega um, faz uma representação. E essa contingência de trabalho ela aumenta tanto aqui na delegacia, lá no fórum, Ministério Público, são procurados promotor, delegado, juiz, tá certo? Mas aí a nossa missão é fazer o que é da nossa competência, filtrar, como sempre, qualquer investigação. Você tem a primeira notícia, a gente vai atrás de apurar para ver o que tem de verdade, se não é verdade, tá entendendo? No caso aqui a denúncia foi trazida pelo prefeito, mas já por conta da denúncia que foi feita de uma pessoa ligada a alguém desse grupo de manifestantes. Então vamos ver se a denúncia dessa pessoa tem veracidade ou não. Tá certo? A pessoa que gravou essa conversa. Que gravou as conversas lá com essa senhora lá, que seria uma das organizadoras desse movimento. Esse crime, doutor, incitação de crime, ele resulta em prisão? Não, é um crime, a pena é leve, é crime de menor potencial ofensivo, tá certo? Mas não deixa de ser crime. Não deixa de ser crime. A gente não pode se abster aqui na repartição, como também o juiz e o promotor, de dar andamento em qualquer procedimento que chegue ao nosso conhecimento. A pessoa procura a delegacia, pede providência e a gente, o que tem a fazer é dar andamento. Chega aqui uma vizinha reclamando que a outra vizinha chamou ela de algum nome que ofendeu a sua honra, a gente manda chamar a vizinha, aí indica um testemunho, manda chamar as testemunhas, tem que ouvir, faz TCO ou abre um inquérito por portaria para apurar melhor. É a rotina de delegacia que você, como repórter policial, conhece bem, certo? De forma que qualquer denúncia que chegue, nossa missão, nosso dever é apurar. Um abraço, doutor. Tudo de bom. Um abraço aos seus ouvintes aí. Obrigado, doutor.